Olá! Bom dia, boa tarde, boa noite e bem-vindos ao Tabus do Misticismo. Como é que vocês estão? Tardei, mas não falhei. Vocês acharam que eu não ia voltar? Eu voltei, Migli. Ah, gente, então, sabe, né? Lua minguante, BO, não sei o que, filho, faz, não sei o que. Mas estamos aí. E na verdade, eu acho que foi muito. As coisas sempre são exatamente como tem que ser, né? Mas a gente fala, foi correria, foi não sei o que. E o último vídeo que eu fiz do ouvido de pinico, sobre eu não ser, né? Não ter atingido o Nirvana. Era pra ser parte 1 e por algum motivo eu não conseguia postar a parte 2. E a parte 2 seguia pra falar mais ou menos o tema que eu vou falar hoje. Daí eu pensei, não, eu acho que eu tô misturando as coisas, né? Eu queria falar sobre luz e sombra num vídeo separado. E daí acabei que eu não fiquei satisfeita com a maneira que eu me expressei sobre o que eu venho integrando sobre luz e sombra, né? Então, enfim, eu também não tava conseguindo vir gravar aqui. E aí eu fiz um ciclo Reiki de alinhamento e limpeza. E foi um ciclo muito especial, foi um ciclo bem pequeno, assim, bem exclusivo. E aí, né, no fim do ciclo sempre tem uma cartinha individual. E aí uma das cartinhas foi o pântano, que tá aqui. O pântano, esse oráculo, gente... Não sei se dá pra ver o pântano, aqui. Então tá aqui, ó, gente, oráculo Mãe Terra. Ele é por Franco Marino, ilustrado por Camila do Rosário. Eu vou deixar o nome dele certinho ali na descrição, tá? Enfim. E essa carta veio, e eu li uma frase que veio igual a frase que eu falei lá do filme, da série. E aí eu entendi o porquê que não tinha conseguido postar essa parte 2, né? Porque tava faltando ainda eu entender algo sobre isso. Então, deixa eu ler pra vocês a frase e daí eu inicio falando a minha experiência sobre isso, né? Então a frase diz assim: não tema o lado sombrio, ele não faz parte de sua essência, mas pode lhe acompanhar por períodos de sua vida, e sua missão nessa jornada é dissolvê-lo. E aí quando eu li essa frase, eu percebi que inconscientemente eu tava ali criando um certo apego às minhas sombras, às minhas baixas vibrações. Diferentes pessoas se referem a isso de diferentes formas. Eu só não me refiro a esse tipo de as energias a serem integradas como defeitos, porque a gente não tá quebrado, né? A gente só precisa alinhar e reajustar algumas coisas, é sobre isso. Mas e aí eu me dei conta disso, e daí eu me dei conta que realmente naquela parte 2, depois que eu tive esse plim, eu vi que realmente eu tava expressando isso na parte 2. Eu acho que é por isso que eu não queria ainda externar isso, né? O plim estava por vir. Então espere, gente. Espere o momento das coisas. Olha eu enfio a cara na câmera de novo. E aí quando saiu essa carta, eu consegui entender que eu precisava integrar essa parte, né? Porque o que acontece? No início do processo de autoconhecimento, tudo é muito lindo, tudo é muito bom, até que você chega na parte onde você percebe que você não é a santificada de tudo, que você tem coisas a serem integradas, coisas a serem ajustadas, coisas a serem conscientemente trabalhadas por um longo período de tempo e por tempo indeterminado. Tudo é um processo, só que você tem que ter assim realmente a humildade e a coragem de admitir, cara, eu não sou perfeita e tá tudo bem. E aí é por isso que eu acho que assim, a astrologia e o Reiki, eles funcionam muito bem como ferramentas complementares, né? Porque o Reiki, ele me ensina ao mesmo tempo, ele ao mesmo tempo que me ensina sobre a polaridade. Gente, toda vez que eu falar polaridade aqui no canal, o que eu quero falar com isso, né? O Reiki, ele é uma energia apolar, ou seja, não é nem positiva e nem negativa, tá? Ela é uma energia neutra, é energia vital. Então, porém, a oposição é a manifestação da vida, da nossa realidade, né? Dia e noite.
claro, escuro, né? Aberto, fechado. Então a oposição é a manifestação da vida e muitas vezes se torna difícil e a gente pode sentir esse cabo de guerra interno, né? Seja ele emocional, mental, enfim. E a energia Reiki vem para sutilizar a gente, para que a gente possa enxergar a oposição de forma neutra. E aí nessa forma a gente consegue entender que quando tá bom não vai ser para sempre, quando tá ruim não vai ser para sempre, e lidar com isso de forma neutra, né? Com as ondas da vida, as marés da vida. Não que seja fácil, né, gente? Pelo amor de Deus. Mas a energia Reiki realmente me possibilita isso. E trazendo isso assim, né, para algo mais pessoal, eu comecei a aceitar os meus defeitos, Eu não tô quebrada, acabei de falar. Eu pude enxergar as minhas sombras como fatos. Não como, sabe, nossa, blá, entendeu? Não, é só um fato. Eu tenho essa luz e eu tenho essa sombra, é normal. E só que aí eu comecei a me apossar delas. Eu não tinha me dado conta disso até esses dias. Eu ainda não tinha tomado a consciência de que realmente a minha missão é dissolver isso, né? Então, por exemplo, eu tenho ali um lado do drama, eu tenho ali eu descobri na minha vida adulta, isso foi um processo bem difícil, né? Eu descobri que eu tenho ali sombras quais eu utilizo quando em momentos mais desafiadores da minha vida e que eu tenho que controlar e ter a percepção, né? E uma amiga minha, ela se refere a uma chavezinha que a gente sabe claramente quando a gente tá virando, né? E eu acho que todos nós somos assim. Só que o Reiki, ele intensifica isso, porque o Reiki, ele traz uma autopercepção. Ele dissolve os bloqueios energéticos que nos mantêm no padrão ali, né? No padrão de baixa vibração. Então, quando eu percebo, ou eu fico ali por escolha, ou eu começo a dar os passos necessários para transformar e ressignificar as coisas ao meu redor. Isso leva o tempo que levar, né? E nenhum processo é igual. E aí quando eu li essa frase, eu lembrei de uma frase que eu ouvi no BBB, da Lina. E eu não me lembro exatamente palavra por palavra, né? Mas só pra vocês terem a referência. E ela tava falando com a Nath sobre a agressividade dela e que ela entendia que muitas vezes a fúria é o que nos mantém em pé. E aí aqui, né, na cartinha ele fala assim, não faz parte da sua essência, mas pode lhe acompanhar por períodos de sua vida. E realmente quando eu analiso a minha história como fato, se é aquela coisa de culpa, né, ao mesmo tempo que me autorresponsabilizando, aí esse é um vídeo por outra hora. Eu vou falar, gratidão, moto. Onde eu vou falar só sobre culpa e autorresponsabilização. Mas quando eu olho pra trás e analiso a minha história como fatos, e também com amor incondicional e acolhimento, sim, porque não é fácil olhar a parte da nossa história onde a gente tem que revisitar os nossos erros também, né? A gente tem que revisitar a dor que a gente causou em certas pessoas. E é por isso que é um processo tão lento, porque eu entendo que esses são lugares que a gente não quer revisitar o tempo todo, né? Mas quando eu olho pra esses lugares, eu vejo que eu não tava num lugar de, tipo assim, bem. Não tava bem. Não vou nem falar alta vibração e baixa vibração. Eu não tava bem. Eu tava com padrões, assim, péssimos. Eu tava vivendo situações terríveis. Foram as fases que eu adquiri todos os meus traumas. Então, assim, não é que eu tava sendo uma fila puta de propósito. Tipo assim, nossa, eu acordei naquele dia, hoje eu vou, sabe? Não, eu tava ali reagindo, né, de acordo com o que eu tava vivendo, com o que eu tinha a oferecer. Nossa, e tudo bem, só que isso, de novo, gente, não justifica, né? A gente não justifica machucar as outras pessoas e é por isso que a gente tem que buscar a evolução. A gente tem que buscar a maneira mais
eficiente e leve da gente lidar com as coisas que não são fluidas pra gente, né? Para trabalhar com consciência nas coisas que a gente precisa sim transformar, que a gente precisa segurar e enfim, tudo isso para falar, né? Toda aquela questão de meu ouvido não é pinico e tudo mais, assusta às vezes as pessoas a maneira como eu falo sobre as minhas sombras, né? Porque eu falo das minhas sombras realmente como fatos. Porém agora eu vou começar a me referir a eles como processos de transformações. Eu falava que as minhas sombras eram fatos, só que para serem fatos elas têm que ser parte da minha essência e elas não são. Elas realmente não são. Então, todos nós temos processos de transformações. Eu não quero usar a palavra pendente, em andamento. Todos nós temos processos em andamento. O importante é querer de coração, querer transformar aquilo, querer ressignificar aquilo. E é aí que a astrologia entra, que eu falei que o Reiki e a astrologia são ferramentas complementares, porque a astrologia me permite criar um plano de ação para aquilo que eu quero transformar. Eu até tenho um pacote terapêutico que se chama plano de ação, porque é dessa maneira que eu lido com os meus processos hoje em dia, né? O que eu sei que eu tenho em abundância em mim, que eu posso utilizar ao meu favor para transformar coisa X. Como eu posso transformar tal coisa? Como que eu lido melhor com os meus processos? Como que eu posso tornar a minha realidade mais leve hoje, nesse instante, nesse momento? E o mapa astral me dá esse direcionamento, é por isso que é chamado mapa astral, né? Ai... lágrimas de emoção. Não, sério, de astrologia, sem zoeira, assim, a astrologia me emociona demais, assim. A cada experiência que eu tenho com a astrologia, tanto pessoal quanto atendendo, a astrologia nunca falha em me surpreender, sabe? Enfim, gente, eu só queria mesmo finalizar o assunto que eu comecei e eu parei naquele, se a pessoa vai obrigar que ele tem uma resposta fofinha, ou que ele tem que ouvir até a pessoa dizer chega. E era aí que eu ia falar, né, que eu lido com as minhas sombras como fatos e não mais. Eu lido com as minhas sombras como processos em andamento. E é isso, gente, é isso por hoje. Beijos, beijos. Gratidão por estarem aqui, gratidão infinita por estarem aqui, por voltarem a cada vídeo. Não vou mais ficar tanto tempo longe, vou enfiar sempre a cara na câmera, pelo que eu posso perceber, né? E é isso, gente. Até o próximo vídeo. Não esqueçam de dar o joinha e se inscrever no canal para quando vierem aí mais papos, a gente poder trocar aquela ideia bacana. Gratidão, gratidão e até mais.